A cidade de Nova York estava sob um céu cinzento, como se a chuva quisesse lavar os segredos das ruas. As luzes dos arranha-céus refletiam-se distorcidas nas poças, e o vento carregava o cheiro de asfalto molhado pelas vielas de Brooklyn. Entre os carros apressados e as pessoas que corriam de cabeça baixa sob seus guarda-chuvas, uma mulher andava com passos cuidadosos. Maria Gonzalez, uma mexicana de 30 e poucos anos, segurava uma pasta gasta firmemente contra o peito. A pasta continha seu currículo, cuidadosamente preparado, sua última esperança para um novo começo. Ela usava seu único terno formal, uma blusa branca que havia passado com o maior cuidado pela manhã e uma saia escura que já tinha visto dias melhores. A chuva começou a encharcar suas roupas, mas Maria sorriu suavemente. Hoje era o dia mais importante de sua vida. Maria estava desempregada há 5 meses, desde que o pequeno restaurante mexicano, onde trabalhava como cozinheira, fechou. Ela se mantinha com bicos, limpando escritórios, costurando roupas, vendendo tacos e tamales para os vizinhos. Seu filho pequeno, Javier, esperava em casa com a avó. "Mamãe, você vai trazer boas notícias?" Ele havia perguntado, com seus olhos escuros cheios de esperança. Maria havia assentido, abraçando-o forte e prometendo que tudo ficaria bem. Ela não era do tipo que se lamentava do destino. Sua mãe a tinha ensinado. A dignidade não vem do que você possui, mas do que você faz com o que tem. Mesmo agora, com as pernas doloridas e o frio que a fazia tremer através de sua jaqueta fina, Maria mantinha a cabeça erguida. Ela pensou em sua infância no México, nas ruas empoeiradas de sua vila, onde sua avó a ensinava que um sorriso muitas vezes valia mais que ouro. Esta lição a tinha acompanhado nos anos difíceis em Nova York, onde, como imigrante, ela muitas vezes se sentia invisível. Ela se lembrava das longas noites em que contava histórias a Javier, sobre os mercados coloridos do México, sobre as canções que sua avó cantava enquanto amassava farinha de milho para tortilhas. Estas lembranças lhe davam força, mesmo quando a cidade parecia fria e impiedosa. Ela estava a caminho de uma entrevista de emprego na Thompson Logistics, uma das maiores empresas de logística de Nova York. Era sua chance de oferecer uma vida melhor a Javier e sua mãe. A empresa ficava a poucos quarteirões de distância, uma torre de vidro que brilhava ao longe sob a chuva. Maria havia descoberto o anúncio por acaso, em um jornal amassado que alguém tinha deixado no metrô. Ela tinha trabalhado no currículo por noites, escolhendo cada palavra cuidadosamente, mesmo sem ter formação acadêmica formal. Sua experiência como cozinheira, sua capacidade de trabalhar sob pressão e sua determinação eram tudo o que ela tinha. Mas isso era suficiente para ela. Ela acreditava que trabalho duro e honestidade sempre seriam recompensados. Em sua mente, ela repassava as perguntas que poderia esperar. Por que você quer trabalhar aqui? O que a torna especial? Ela tinha praticado suas respostas em frente ao pequeno espelho de sua minúscula moradia, enquanto Javier ria e a provocava. "Mamãe, você parece uma chefe." Ao esperar em um cruzamento, o semáforo vermelho, ela notou um senhor na calçada oposta. Ele cambaleava, vestido com um pijama encharcado e chinelos, o cabelo branco colado ao rosto. Os pedestres passavam apressados por ele, como se fosse invisível. Maria olhou para o relógio. Ainda faltavam 15 minutos para a entrevista. Seu coração bateu mais rápido. "Se eu for agora, chego a tempo", ela pensou. Ela se imaginou entrando no edifício de vidro, dando as respostas certas e, finalmente, abrindo a porta para uma nova vida. Mas então, o velho tropeçou e caiu pesadamente na calçada, seu corpo batendo contra a parede de um edifício. Um gemido suave escapou dele, e Maria sentiu o estômago se contrair. Sua pasta tremia em suas mãos, mas seus pés se moveram por conta própria. Sem hesitar,
Ela correu pela rua, ainda segurando a pasta firmemente. Senhor, o senhor está bem? Ela perguntou em espanhol, ajoelhando-se ao lado dele. O homem tremia, confuso, seus olhos procurando algo que parecia não encontrar. Eu não sei onde estou, ele murmurou. Eu só queria ir para casa. Maria tirou um lenço da bolsa e suavemente enxugou a água da chuva de seu rosto. A chuva engrossou, o vento chicoteando seu rosto, mas ela permaneceu calma. Conte-me sobre sua casa, ela disse suavemente para acalmá-lo. O homem sorriu fracamente. É um pequeno jardim com rosas. Minha esposa as plantou. Maria assentiu, sua voz quente. Minha avó também tinha um jardim no México. Ela sempre dizia que as rosas florescem melhor quando se fala com elas. O velho riu baixinho, sua tensão se dissipando um pouco. Maria continuou a falar, contando sobre os mercados de flores perfumadas em sua vila natal, sobre as festas, onde as ruas eram decoradas com guirlandas coloridas. Ela descreveu como sua avó a ensinou a contar as pétalas para fazer desejos, e como ela, quando criança, acreditava que todo desejo poderia se tornar realidade se você acreditasse o suficiente. Suas palavras foram como um cobertor que aqueceu o velho, mesmo que a chuva encharcasse os dois. Maria o ajudou a se levantar e o levou para debaixo de uma marquise próxima para se protegerem. Durante o movimento, a pasta escorregou de suas mãos e seus documentos cuidadosamente preparados caíram em uma poça. Dios mío! Ela exclamou ao pegar os papéis molhados. A tinta começou a escorrer, mas ela cerrou os dentes e se concentrou no velho. Fique aqui, eu vou buscar ajuda, ela disse. Ela olhou ao redor, procurando por um pedestre que pudesse ajudar, mas a rua estava vazia. As pessoas já tinham desaparecido em seus escritórios ou carros secos. Nesse momento, um Bentley preto parou na esquina. A janela desceu lentamente e um homem em um terno escuro olhou para fora. Era Alexander Thompson, o CEO da Thompson Logistics, a caminho de uma reunião. Seus olhos fixaram a cena. Uma mulher, encharcada e sem se importar com sua própria aparência, ajoelhada ao lado de um velho que ninguém mais notava. Algo naquela cena o fez parar. "Pai!" gritou Alexander, saltando do carro. Maria olhou para cima, confusa, enquanto o homem se ajoelhava ao lado dela. "Pai, o que você está fazendo aqui?" O velho, William Thompson, o fundador da empresa, sorriu fracamente. "Eu só queria ver a cidade?" ele murmurou. Alexander suspirou aliviado, mas seus olhos se voltaram para Maria. Ela estava ali, tremendo, suas mãos segurando a pasta pingando. "Você estava com ele o tempo todo?" ele perguntou. Maria assentiu. "Eu o encontrei na rua. Ele tinha caído. Eu tive que ajudá-lo." Ela hesitou. Depois acrescentou. "Na verdade, eu deveria estar em uma entrevista de emprego agora, na Thompson Logistics." Alexander viu a pasta molhada, onde o logotipo da empresa era vagamente visível. Uma expressão de surpresa e respeito brilhou em seus olhos. "Você perdeu a entrevista para ajudá-lo?" Maria baixou o olhar envergonhada. "Eu pensei que ainda tinha tempo, mas eu não podia deixá-lo sozinho." Alexander ajudou seu pai a entrar no carro e então se virou para Maria. "Venha ao escritório amanhã de manhã. Nós vamos remarcar sua entrevista." Sua voz era calma, mas firme. Maria o encarou, incerta se tinha ouvido direito. "Obrigada", ela sussurrou. Sua voz quase abafada pelo som da chuva. Alexander assentiu, entrou no carro e a viatura partiu. Maria ficou para trás, os papéis molhados na mão, seu coração em um turbilhão de esperança e dúvida. A chuva tinha arruinado sua chance, ou talvez aberto uma nova porta. Ela pensou em Javier, em seus grandes olhos, na promessa que tinha feito a ele. Ela não podia desistir. No caminho de volta para casa, ela parou em uma pequena loja, comprou uma nova pasta
e sentou-se à noite para reescrever seu currículo. Suas mãos tremiam de frio, mas ela pensou nas palavras de sua avó. Toda tempestade passa, mas apenas os fortes permanecem de pé. Em casa, Javier a recebeu com um sorriso radiante. Mamãe, você conseguiu o emprego? Maria se ajoelhou na frente dele e acariciou sua bochecha. Ainda não, meu amor. Mas amanhã será um novo dia. Mas quando ela o colocou na cama, Javier tossiu levemente. É só um resfriado. Ela se tranquilizou, mas a preocupação a corroía. Ela tinha sacrificado tanto para estar ali, e agora tudo parecia estar por um fio. A noite foi longa, cheia de pensamentos sobre o velho, o CEO desconhecido e o futuro incerto. Ela se sentou à mesa da cozinha, com a pasta molhada à sua frente, e tentou secar as páginas. Algumas estavam ilegíveis, mas ela se recusou a desistir. Ela reescreveu seu currículo, à mão, com uma caneta velha que Javier tinha achado na escola. Cada linha era um ato de determinação. Na manhã seguinte, Maria se levantou cedo, passou suas roupas novamente e levou Javier para a casa da mãe. A tosse dele tinha piorado, mas ela não tinha tempo de ir ao médico, não hoje. A torre de vidro da Thompson Logistics se ergueu à sua frente enquanto ela entrava no edifício. A recepcionista a levou para o último andar, onde Alexander a esperava. Seu escritório era simples, mas a vista do horizonte de Manhattan era de tirar o fôlego. Sente-se, Sra. Gonzalez, ele disse com um leve sorriso. E, por favor, me chame de Alexander. Maria se sentou, suas mãos tremendo levemente. Lamento por ontem, ela começou. Eu queria ser pontual. Alexander levantou a mão. Você fez algo muito mais importante. Meu pai sofre de demência. Sem você, ele teria... Ele parou, sua voz quase falhando. Obrigado. A entrevista correu de forma diferente do que Maria esperava. Alexander não perguntou apenas sobre suas habilidades, mas sobre sua vida, seus valores. Ela contou sobre sua infância no México, sobre as histórias de sua avó sobre as rosas, sobre a luta para se estabelecer em Nova York. Ela falou de Javier, de seus sonhos de se tornar médico e de sua mãe, que, apesar da idade, ainda lutava pela família todos os dias. Alexander ouviu atentamente, seus olhos fixos nela, como se ele estivesse vendo mais do que apenas uma candidata. Quando ela saiu, não só tinha um emprego, mas também a sensação de que alguém a tinha realmente visto. Mas quando chegou em casa, encontrou Javier com febre. Sua mãe franziu a testa. Ele precisa de remédio, Maria. A jovem mãe assentiu, mas seus pensamentos estavam na nova chance e nos desafios que a esperavam. Nas semanas seguintes, Maria começou seu trabalho na Thompson Logistics. Ela era diligente, aprendia rápido, mas os olhares dos colegas nem sempre eram amigáveis. A mulher da chuva, sussurravam alguns. Apenas um truque de relações públicas do chefe. Maria ignorou os comentários e se concentrou em suas tarefas. Ela trabalhava duro, muitas vezes até tarde da noite, e ao mesmo tempo cuidava de Javier, cuja gripe estava lentamente melhorando. Um dia, ela notou um erro em uma cadeia de suprimentos que poderia ter custado milhões à empresa. Ela relatou discretamente, mas Alexander a chamou em seu escritório. Você nos salvou hoje, ele disse, seus olhos cheios de reconhecimento. Maria sorriu timidamente. Eu apenas fiz o que era certo. Mas nem todos estavam entusiasmados com sua ascensão. Victor, um gerente de longa data, via Maria como uma ameaça. Ele começou a espalhar rumores de que ela tinha sido contratada por pena. Uma noite, enquanto Maria fazia horas extras, ela encontrou um bilhete em sua mesa. Você não pertence a este lugar. Seu coração afundou, mas ela pensou em Javier, em sua mãe, no velho, na chuva. Eu vou mostrar a eles, ela sussurrou para si mesma. Nesse momento, seu telefone tocou.
Era o hospital. William Thompson queria vê-la. Maria hesitou, depois foi. O que ela não sabia era que essa visita mudaria tudo. William, apesar de sua saúde frágil, a reconheceu imediatamente. "Você é a das rosas", ele disse com um sorriso. Maria sentiu seu coração se acalmar. Talvez a chuva não fosse uma maldição, mas uma bênção. As ruas de Nova York brilhavam após mais uma chuva, mas o ar nos escritórios da Thompson Logistics estava pesado de tensão. Maria Gonzalez tinha provado seu valor nas primeiras semanas. Seu trabalho era preciso, sua atitude incansável. Ela começava cedo. Ficava até tarde, aprendia os complexos processos do setor de logística e trazia ordem a processos caóticos. Ela estudava relatórios, analisava dados e fazia sugestões que impressionavam até mesmo seus colegas céticos. Mas os olhares dos outros a perseguiam. A mulher da chuva. Sussurravam nas salas de descanso, suas vozes cheias de escárnio. Apenas um gesto de caridade do chefe. Maria ouvia as palavras, sentia o peso do preconceito, mas mantinha a cabeça erguida. Sua mãe a tinha ensinado que o respeito se ganha não com palavras, mas com ações. E assim, ela continuou a trabalhar, com um sorriso que escondia sua determinação. Ela pensava frequentemente em sua infância no México, nas noites em que sua avó a ensinava a fazer tortilhas, enquanto contava histórias de coragem e perseverança. Essas lembranças lhe davam força, mesmo quando a cidade às vezes parecia prestes a engoli-la. Ela se lembrava das noites quentes em que se sentava com a família em torno de uma pequena mesa, rindo, enquanto o cheiro de milho recém-assado se espalhava pela casa. Esses momentos eram sua âncora, um lembrete de que ela estava lutando por algo maior. Em casa, Javier era seu sol. Sua tosse quase tinha desaparecido, mas Maria permanecia vigilante. Todas as manhãs, ela o levava para a casa da mãe antes de correr para o trabalho. E à noite, ela lhe lia histórias, muitas vezes as mesmas que sua avó tinha contado a ela. "Mamãe, você vai ser uma chefe um dia?" Ele perguntou uma noite, seus olhos brilhando de curiosidade. Maria riu baixinho. "Talvez, meu amor, mas primeiro eu só quero ser uma boa mãe." Mas, em seu coração, uma faísca de ambição crescia. Ela não queria apenas cuidar de Javier, mas mostrar-lhe que os sonhos não têm limites, não importa de onde você venha. Ela sonhava em um dia dar-lhe uma moradia melhor, talvez até uma pequena casa com um jardim, como o que sua avó tinha no México. Javier adorava ouvir sobre esse jardim, sobre as rosas que sua avó tanto amava. "Eu também vou plantar rosas um dia?" ele perguntou. Maria assentiu. "Sim, e elas serão as mais bonitas." Ela lhe contava sobre os mercados coloridos em sua vila, onde as flores tinham um perfume tão intenso que parecia que o mundo estava cheio de magia. Essas histórias eram a sua maneira de dar esperança a Javier, mesmo quando a realidade era muitas vezes dura. Na empresa, Maria progrediu rapidamente. Ela foi incluída em uma equipe de projeto responsável pela otimização da cadeia de suprimentos. Sua capacidade de notar detalhes que escapavam aos outros impressionou. Um dia, ela descobriu um erro em um relatório financeiro que poderia ter custado milhões à empresa. Era um pequeno erro de digitação, mas as consequências teriam sido catastróficas. Ela o relatou a seu superior, Victor, um gerente de longa data com olhos frios e um sorriso que nunca alcançava os olhos. "Bom trabalho, senhora Gonzalez", ele disse, mas sua voz soava vazia. Maria assentiu educadamente, mas sentiu a tensão em seu olhar. Victor via nela uma ameaça, uma forasteira que subia muito rápido. Ele tinha passado anos subindo na hierarquia, e agora, uma mulher sem diploma universitário questionava sua autoridade. Seus colegas notavam sua irritabilidade, mas ninguém falava em voz alta. Maria sentia a tensão, mas se lembrava das palavras de sua mãe.
Deixe-os falar. Suas ações falarão mais alto. Para se integrar na empresa, Maria organizou um pequeno evento de caridade no escritório. Ela sugeriu arrecadar doações para uma organização local que apoiava famílias de imigrantes. Ela mesma, muitas vezes, tinha se beneficiado de tais programas quando era nova em Nova York e queria retribuir. Ela montou mesas com tamales caseiros que ela tinha preparado com sua mãe no fim de semana e distribuiu panfletos que ela mesma havia desenhado. Ela tinha passado noites formulando os textos, inspirada nas histórias de sua avó sobre comunidade e união. Ela escreveu sobre a importância da solidariedade, sobre os pequenos gestos que podem mudar vidas. O evento foi um sucesso. Colegas que a tinham ignorado antes apareceram, comeram, riram e doaram. Até Alexander Thompson apareceu. Isso é impressionante. Maria, ele disse enquanto provava um tamale. Você não só traz ordem para nossos números, mas também vida para este escritório. Maria sorriu timidamente, mas por dentro ela estava cheia de orgulho. Ela lhe contou sobre as famílias que se beneficiariam das doações, sobre as crianças que receberiam material escolar. Alexander assentiu, seus olhos brilhando. Mas Victor estava em um canto, com os braços cruzados, observando a cena com um olhar sombrio. Ele sussurrou algo para um colega, e Maria notou como o homem a olhou rapidamente antes de desviar o olhar. Alexander começou a falar mais frequentemente com Maria. Ele a chamava em seu escritório, não apenas para conversas de trabalho, mas também para ouvir sua opinião. Ele perguntava sobre sua visão da cultura corporativa, sobre os desafios de funcionários com antecedentes de imigração. Maria foi honesta, falando sobre os obstáculos que ela mesma tinha experimentado, os olhares que a tornavam invisível, as portas que não se abriam. Ela falou sobre os pequenos gestos que faziam a diferença. Uma palavra gentil, um momento de escuta. Alexander ouviu atentamente, seus olhos fixos nela com uma intensidade que a deixava nervosa. Você tem um jeito de ver as coisas com clareza, ele disse uma vez. Isso é raro. Maria não sabia como reagir a isso. Ela não estava acostumada a que alguém como ele, um homem de um mundo cheio de privilégios, a levasse tão a sério. Mas suas palavras permaneceram em sua cabeça, como um eco suave que a mantinha acordada à noite. Ela começou a se perguntar se ele a valorizava apenas como funcionária ou se havia algo mais. Mas ela afastou o pensamento. Ela não podia se dar ao luxo de ser distraída por tais sentimentos. No entanto, nem todos no círculo de Alexander eram tão abertos. Sua irmã mais velha, Clara, que tinha um assento no conselho, era cética em relação a Maria. Um dia, ela visitou o escritório e encontrou Maria na cantina. Então você é a que salvou meu pai, ela disse com um sorriso frio. Uma bela história, mas esta empresa vive de resultados, não de sentimentalismo. Maria sentiu a alfinetada em suas palavras, mas respondeu calmamente. Eu entendo, Sra. Thompson, estou aqui para trabalhar. Clara levantou uma sobrancelha, mas não disse mais nada. Mais tarde, Maria ouviu Clara falar com Alexander. Você não pode salvar todo mundo, Alex. Essa mulher não se encaixa em nosso mundo. Alexander ficou em silêncio. Mas Maria pôde ouvir a tensão em sua voz quando ele respondeu. Talvez seja nosso mundo que precisa mudar. Clara riu sarcasticamente, mas Alexander permaneceu calmo. Maria sabia que tinha que provar a si mesma, não apenas na empresa, mas também na família dele. Ela pensou em sua mãe, que sempre dizia: se eles não te aceitarem, mostre a eles que precisam de você. A hostilidade de Victor cresceu. Ele começou a questionar o trabalho de Maria, procurando por pequenos erros que não existiam. Um dia, ele a chamou em seu escritório e lhe mostrou um relatório em que os dados tinham sido manipulados. Em seu nome. Isso é um erro grave,
Senhora Gonzales. Ele disse com um sorriso frio. Eu tenho que relatar isso ao conselho. Maria sentiu o chão sob seus pés vacilar. Eu não fiz isso, ela disse, sua voz tremendo. Eu nunca vi esses dados. Victor encolheu os ombros. Será difícil de provar. Maria deixou seu escritório, seu coração pesado de medo. Ela tinha trabalhado tão duro, sacrificado tanto. Seria este o fim? Ela pensou em Javier, em seu desenho com o arco-íris, em sua mãe, que sempre dizia: a verdade tem raízes fortes, Maria. Ela rompe qualquer pedra. Em casa, ela encontrou conforto em Javier. Ele lhe mostrou um novo desenho. Uma mulher em um grande edifício, com um arco-íris sobre ela. É você, mamãe, ele disse orgulhosamente. Maria sorriu, mas seus olhos estavam úmidos. Ela pensou em William Thompson, o velho na chuva, que a tinha recebido tão calorosamente. Ela não o tinha visto desde o incidente, mas sabia que ele estava regularmente no hospital. No dia seguinte, ela decidiu visitá-lo. William estava em seu quarto de hospital, fraco, mas com um sorriso quando a viu. Você é a das rosas, ele disse suavemente. Maria sentou-se ao lado dele e lhe contou sobre Javier, sobre seus medos, sobre a pressão que sentia na empresa. Ela falou sobre Victor, sobre a acusação que pairava sobre ela como uma sombra. William ouviu, sua mão tremendo enquanto ele segurava a dela. Você é mais forte do que pensa, ele disse. A verdade sempre encontra um caminho. Maria sentiu suas palavras lhe darem coragem, como uma faísca que acende um fogo. Ela lhe contou sobre sua avó, sobre as histórias das rosas que sempre a tinham confortado em tempos difíceis. William sorriu. Sua avó era sábia. Rosas também florescem na tempestade. Enquanto isso, Alexander começou a investigar os incidentes em torno de Maria. Ele tinha notado como Victor a tratava. E algo dentro dele dizia que havia mais em jogo. Ele pediu à equipe de TI para verificar os registros de acesso. Os resultados foram surpreendentes. O arquivo manipulado tinha sido editado a partir de um terminal antigo, que ainda tinha os dados de acesso de Maria salvos. Mas a hora da entrada mostrava que Maria estava no hospital com William naquele momento, em uma de suas consultas de rotina. Alexander sentiu a raiva crescer dentro dele. Victor tinha tentado sabotar Maria. Mas reunir provas levaria tempo, e Maria estava sob pressão. Ele se lembrou do dia na chuva, de seu ato altruísta, e soube que não podia decepcioná-la. Ele pensou nas palavras de seu pai, que sempre dizia: uma empresa é tão forte quanto as pessoas que a sustentam. Uma noite, depois de um longo dia, Maria encontrou Alexander na garagem subterrânea enquanto saía do edifício. Maria, espere! Ele gritou. Ela se virou, surpresa. Eu sei o que Victor está fazendo, ele disse suavemente. Eu vou resolver isso. Maria olhou para ele, seus olhos cheios de dúvida. Por que você está fazendo isso por mim? Ela perguntou. Alexander hesitou, depois sorriu. Porque você merece, e porque meu pai estava certo. Você é alguém que torna o mundo um lugar melhor. Maria sentiu seu coração bater mais rápido. Não era apenas gratidão que ela sentia, mas algo mais profundo, algo que ela não queria nomear. Ela pensou nas palavras de sua avó. Às vezes, a chuva não traz apenas água, mas também pessoas que mudam sua vida. O evento de caridade tinha deixado sua marca. Alguns colegas começaram a ver Maria de forma diferente, perguntando sobre suas ideias, convidando-a para reuniões. Mas a tensão com Victor crescia. Uma manhã, ele a chamou para uma reunião onde a envergonhou na frente da equipe. Senhora Gonzales, explique-nos como esse erro apareceu em seu relatório. Ele disse com um sorriso presunçoso. Maria ficou ali, suas mãos tremendo, mas ela respondeu calmamente. Eu não fiz este relatório. Eu vou provar isso. Sua voz era firme,
mas por dentro ela lutava com a dúvida. Ela realmente pertencia a este lugar? Ela pensou nas muitas noites em que prometeu a Javier que eles conseguiriam, nos sacrifícios que tinha feito para sobreviver nesta cidade. Naquela noite, Maria mal conseguiu dormir. Ela pensou em William, em suas palavras sobre a verdade. Ela se lembrou de sua avó, que sempre dizia: "A chuva lava tudo, mas as raízes permanecem." Ela sabia que tinha que lutar, não apenas por si mesma, mas por Javier, por sua mãe, por todas as pessoas que ela queria inspirar. Na manhã seguinte, ela se levantou cedo, beijou a testa de Javier e foi para a empresa. Ela não tinha provas, apenas sua fé em si mesma. Mas quando ela entrou no escritório, uma mensagem a esperava em sua mesa, de William. "Venha ao hospital esta tarde", dizia. "Eu tenho algo para você." Maria sentiu a esperança surgir dentro dela. Talvez este fosse o momento em que tudo mudaria. Ela não sabia que William, em sua sabedoria silenciosa, tinha um plano que não só provaria sua inocência, mas também mudaria a empresa para sempre. Suas palavras ecoavam em sua cabeça. A verdade sempre encontra um caminho. Ela respirou fundo, pronta para a luta que a esperava, e sentiu que a chuva, que uma vez ameaçou destruir tudo, agora era o começo de algo novo. A cidade de Nova York estava sob um céu que oscilava entre a tempestade e a calma, como se refletisse o drama dos acontecimentos. Maria Gonzalez estava no meio de uma tempestade que não se referia apenas ao clima, mas também ao mundo da Thompson Logistics. A acusação que Victor tinha feito contra ela pairava como uma sombra escura. Mas as palavras de William Thompson, o velho que ela tinha salvado na chuva, lhe davam força. A verdade sempre encontra um caminho. Maria se apegou a essa crença enquanto continuava a trabalhar, determinada a não se deixar abater. Ela pensou em Javier, seu filho, cujos desenhos de arco-íris e grandes edifícios a lembravam do porquê ela estava lutando. Ela pensou em sua mãe, cuja sabedoria a sustentava nos dias mais sombrios, histórias de rosas que florescem mesmo em solo árido e de pessoas que crescem através da bondade. E ela pensou em Alexander Thompson, cujo apoio lhe dava esperança, mesmo que os sentimentos que cresciam entre eles a confundissem. Ela mal ousava nomear esses sentimentos, mas os sentia toda vez que ele a olhava, com um calor que ela não sentia há anos. Na empresa, a atmosfera ficava cada vez mais tensa. Victor tinha apresentado suas acusações ao conselho, e embora Alexander expressasse dúvidas sobre a culpa dela, alguns membros estavam céticos. "Não podemos ignorar erros dessa magnitude", disse Clara, a irmã de Alexander, em uma reunião. Suas palavras eram afiadas, mas Maria sentiu que por trás de sua frieza também havia medo, medo de que alguém como Maria, uma mulher sem formação formal, pudesse abalar as estruturas de seu mundo privilegiado. Maria permaneceu em silêncio durante a reunião, mas seus olhos estavam firmes, sua postura inabalável. Ela sabia que as palavras por si só não a salvariam. Eram suas ações que precisavam contar. Ela se lembrou das noites no México, quando sua avó a ensinava que uma tempestade apenas arranca os fracos, enquanto os fortes criam raízes que nenhum vento pode quebrar. Esta lição ela carregava em seu coração enquanto caminhava pelos corredores frios da empresa, onde os olhares dos colegas a picavam como agulhas. Uma noite, enquanto Maria fazia horas extras, ela recebeu um telefonema do hospital. A condição de William Thompson tinha piorado. Sem hesitar, ela correu até ele, seus passos ecoando no asfalto molhado. No quarto do hospital, ela o encontrou, fraco, mas com um sorriso que irradiava calor. Alexander já estava lá, seus olhos cansados, mas cheios de preocupação. "Você veio", sussurrou William, segurando a mão de Maria. "Eu sabia que você viria." Maria se sentou ao lado dele
e lhe contou sobre Javier, sobre seus sonhos de se tornar médico e sobre os desafios na empresa. Ela falou sobre Victor, sobre a acusação que pesava sobre seu peito como uma pedra. William ouviu, seus olhos brilhando apesar de sua fraqueza. Você tem um bom coração, Maria, ele disse. Isso é mais forte do que qualquer tempestade. Antes de ela ir, ele lhe entregou um pequeno envelope. Abra-o quando a hora for certa, ele disse. Maria assentiu, sua garganta apertada de emoção. Ela não sabia que aquele seria seu último momento com William. Quando ela saiu do hospital, sentiu a chuva em sua pele. Mas ela não estava fria. Era como uma saudação suave, uma lembrança do dia em que tudo começou. Na manhã seguinte, um desastre atingiu a empresa. Um ataque cibernético tinha paralisado os servidores, excluído arquivos importantes e comprometido dados confidenciais. O momento era fatal. No dia seguinte, um contrato multimilionário com um parceiro internacional, o maior na história da Thomson Logistics, seria assinado. Maria era uma das coordenadoras do projeto, e a responsabilidade pesava muito sobre ela. Os escritórios eram um caos, os funcionários corriam freneticamente, os monitores piscavam. Alexander estava na central de TI, sua voz tensa. Temos até amanhã de manhã para restaurar o sistema, ou o contrato está perdido. Maria ficou parada na beira, seus pensamentos correndo. Ela pensou nas noites em que falava com Javier sobre problemas, como ela o ensinava que todo problema tem uma solução se você cavar fundo o suficiente. Então, ela se adiantou. Sr. Thompson, e se fizermos de outra forma? Ela sugeriu recriar a apresentação do zero, com documentos impressos e dados de backups locais que ela tinha organizado cuidadosamente nas últimas semanas. Era arriscado, quase impossível, mas sua voz estava cheia de convicção. Alexander hesitou, depois assentiu. Vamos fazer do seu jeito, Maria. A noite foi longa e intensa. Maria e Alexander trabalharam lado a lado em um escritório silencioso, iluminado apenas pelas lâmpadas de mesa e pelo brilho da cidade através das janelas. Eles escreveram relatórios à mão, verificaram números, imprimiram documentos. Maria era precisa, suas mãos não tremiam. Embora a exaustão a consumisse. Alexander a observava, fascinado por sua calma sob pressão. Às 3 da manhã, quando eles fizeram uma pausa, ele olhou para as mãos dela, que trabalhavam incansavelmente. Como você faz isso? Ele perguntou suavemente. Fazer o impossível parecer tão fácil? Maria sorriu cansadamente. A vida me ensinou que não existem milagres, mas às vezes eles acontecem mesmo assim. Alexander ficou em silêncio. Depois disse, Maria, se eu te disser que você é o maior milagre que eu já encontrei, você acreditaria em mim? Maria o olhou, surpresa, seu coração batendo mais rápido. Não diga isso, ela sussurrou. Por quê? Ele perguntou. Porque alguém como eu poderia acreditar em você. Ele segurou sua mão, suavemente, e por um momento, a tensão no ar se desfez, substituída por algo mais profundo. Algo que nenhum dos dois queria nomear. Maria pensou nas histórias de sua avó, que sempre dizia: o coração sabe antes da cabeça entender. Na manhã seguinte, eles entraram juntos na sala de conferências. A sala estava cheia de executivos, investidores e representantes do parceiro internacional. A atmosfera era tensa, as expectativas altas. Maria começou a apresentação, sem telas, sem recursos técnicos. Sua voz era clara. Suas palavras contavam uma história, não apenas de números, mas de pessoas, de valores, de uma empresa que representava mais do que lucro. Ela falou sobre coesão, sobre empatia, sobre a força que surge quando se acredita no bem. Ela contou sobre sua jornada, sobre os desafios como imigrante, sobre os pequenos gestos que a tinham levado adiante. Os ouvintes, a princípio céticos, ficaram em silêncio.
depois atentos. Quando ela terminou, a sala se levantou e aplaudiu. O contrato foi assinado e a Thompson Logistics tinha alcançado uma vitória histórica. Alexander olhou para Maria, seus olhos cheios de orgulho. "Você nos salvou", ele disse mais tarde no terraço do edifício, a cidade cintilando abaixo deles. Maria sorriu. Seu pai estaria orgulhoso de nós. Mas a alegria foi ofuscada pela tristeza. No mesmo dia, Maria recebeu a notícia de que William havia morrido. Ela correu para o hospital, Alexander ao seu lado. Em seu quarto, eles encontraram uma carta que ele tinha deixado. Era o envelope que ele tinha dado a Maria. Dentro havia uma carta escrita à mão, endereçada ao conselho. William tinha revelado a verdade sobre as manipulações de Victor, com base em conversas que ele tinha tido com Maria e em observações que ele tinha feito apesar de sua doença. Ele escreveu: "Maria Gonzalez é a prova de que a bondade é mais forte que a ganância. Ela me salvou, não apenas na chuva, mas com seu coração. Cuidem dela." A carta foi a última prova que Alexander precisava. Victor foi demitido e a verdade triunfou. Clara, que antes tinha sido tão cética, se aproximou de Maria e disse suavemente: "Eu estava errada. Você pertence a este lugar." Não foi um momento caloroso, mas foi honesto, e Maria o aceitou. Nos meses seguintes, a empresa mudou. Inspirado por Maria e pelo legado de William, Alexander lançou um novo projeto: o Centro Comunitário Chuva de Esperança, que apoiava imigrantes e famílias carentes. Maria foi nomeada diretora, e seu trabalho se tornou a alma do projeto. Ela liderou programas que ofereciam educação para crianças e trabalho para adultos. Ela organizou workshops onde pessoas como ela, imigrantes, forasteiros, compartilhavam suas histórias e se fortaleciam mutuamente. Ela falava de sua avó, das rosas que floresciam na tempestade e da força da comunidade. Uma noite, na inauguração do centro, Alexander a chamou ao palco. "Esta mulher nos mostrou o que significa realmente liderar." Ele disse para a multidão: "Ela é a razão pela qual estamos aqui hoje." A multidão aplaudiu, e Maria, emocionada, baixou o olhar, com lágrimas nos olhos. Javier estava na primeira fila, seus olhos brilhando de orgulho. Mais tarde, no jardim do centro, Alexander lhe entregou uma pequena caixa. Dentro havia um anel de prata com um cristal azul, feito de pedaços de vidro do edifício onde ela tinha salvado William. "Você transformou algo velho em algo bonito", ele disse. Maria riu entre as lágrimas. "Você fez o mesmo comigo." Nesse momento, sob um céu que cheirava a chuva, Alexander perguntou: "Posso caminhar com você pela chuva, pelo resto da minha vida?" Maria segurou a mão dele. Sua resposta foi um sorriso. "Nós já estamos caminhando", ela sussurrou. A chuva começou a cair suavemente, e eles ficaram ali, de mãos dadas, enquanto Javier ria com outras crianças. O centro Chuva de Esperança tornou-se um símbolo de mudança, um lugar onde pessoas como Maria encontraram uma voz. Mas a maior lição que Maria compartilhou com todos, com Javier, com as crianças do centro, com o mundo, era clara e profunda. Uma noite, enquanto ela se sentava com Javier no jardim do centro, sob as primeiras rosas que eles tinham plantado juntos, ela lhe contou uma história. "Sabe, meu amor, quando eu encontrei seu avô na chuva, eu pensei que tinha perdido tudo. Mas aquele único ato de bondade mudou tudo. A bondade é como uma semente que você planta. Ela cresce, não apenas para você, mas para todos que você toca." Ela falava com as crianças no centro, com as famílias que vinham buscar ajuda, e suas palavras se tornaram a alma do projeto. A bondade é a semente para a mudança social. Ela nos ensina que a empatia não é uma fraqueza, mas a força que constrói comunidades, supera a injustiça e promove a igualdade,
especialmente para aqueles que estão à margem. Maria frequentemente dizia: quando você faz o bem, ele volta, não apenas para você, mas para todos que você inspira. Esta lição se tornou o coração do centro, um legado que ia muito além de Maria e Alexander. A chuva continuou a cair, mas para Maria não era mais uma tempestade, mas uma lembrança de que cada ato de bondade desencadeia uma onda de mudança que torna o mundo mais brilhante. Ela olhou para Javier, que brincava com seus amigos, e soube que as rosas que eles plantaram juntos floresceriam para sempre.